Shalom, meus amados, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula no dia de hoje. Espero que todos estejam bem, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a incredulidade, o primeiro pecado, ok? Nós precisamos entender que aquele que nos governa, né? Ou que dá origem, que abre a porta, ele dá origem a vários tipos de pecado, ou seja, aquilo que nos governa nos desabilita ou nos habilita, ok? Se o pecado nos governa, certamente nos desabilita a viver na graça de Deus, porém se a graça nos governa, nos habilita a viver coisas extraordinárias em Deus, ok? Então nós estamos falando e vamos falar sobre governo, aquilo que nos governa, ok? A incredulidade, o primeiro pecado. Se entendermos como surgiu o primeiro pecado do homem, poderemos entender como os outros surgem. Pois o princípio do pecado é o mesmo. Gênesis 3, 1 e 6. O primeiro pecado deu origem a todos os outros. O princípio que o governou, governa todos os outros. O pecado se manifestou por três princípios. Isso aqui é importante a gente entender. A incredulidade, a independência e a vida natural. Ou seja, as três pontas que trouxe a queda do homem e o desabilitou de viver a vida extraordinária que Deus tinha separado para Adão e Eva, ok? O primeiro pecado não foi terrível do ponto de vista da aparência, não era obsceno, pornográfico, escandaloso ou feio de se ver. Adão e Eva apenas comeram o fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nada mais do que isso. O primeiro pecado deu origem a todos os outros, ou pois o princípio que o governou governa todos os outros, embora possam surgir de formas diferentes. A gente precisa entender que o primeiro pecado, né, a primeira ponta que aconteceu, né, qual foi a porta por onde entrou, séries de coisas que vieram acontecendo, trazendo a decadência do ser humano, foi a desobediência, né? A desobediência, né, gerou todos os outros pecados, né? Neste estudo veremos o princípio da incredulidade. Deus disse para Adão e Eva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal: no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Gênesis 2, 17. Eva previu acreditar no que o diabo disse e acreditar no que Deus disse. O diabo desmentiu Deus, dizendo: é certo que não morrereis. Gênesis 3, 4. Ou seja, o diabo veio trazendo e gerando no coração da pessoa, da Eva, né, uma incredulidade. Ela escolheu não acreditar no que Deus disse e passou a acreditar na mentira que Satanás estava semeando no coração dela, e ela deu esse espaço para que essa semente pudesse ser gerada, nutrida no seu interior. Gerou a semente da incredulidade, né? O mundo diz: você nunca pode mudar, para você não há libertação. Você nasceu assim, vai morrer assim, pode até virar crente, mas vai continuar sendo o que era, pois pau que nasce torto morre torto. Isso é o que o mundo e o diabo dizem, mas Deus diz que, se você crer, será nova criatura. O pau só continua torto até o dia em que ele encontra o carpinteiro de Nazaré. Olha que poderoso. Nós procuramos acreditar muitas vezes nas mentiras que Satanás diz a nosso respeito, ou ao nosso futuro, ou aquilo que podemos viver, ou aquilo que podemos conquistar no Senhor, do que acreditar nas verdades de Deus, né? Então, o nosso coração, ele tem a tendência a acreditar nas mentiras, né, que Satanás semeia através do que? Da incredulidade, gerando em nós uma desconfiança, gerando em nós uma desconfiança no próprio Senhor, né? Por isso que eu costumo sempre dizer que a gente confia em Deus desconfiando.
A gente não consegue confiar 100% porque a gente sempre tem algumas coisas que vêm de nós mesmos, vêm da nossa mente natural, vêm da nossa mente racional, vêm da nossa mente carnal e nos impede de viver algo extraordinário em Deus, um crescimento, uma maturidade e até os sonhos, o nosso chamado em Deus, porque nós aceitamos muitas vezes acreditar no que o diabo diz a seu respeito, joga seu passado, joga a sua velha natureza, né? E aí você começa a dar crédito para isso e acaba gerando incredulidade no nosso coração, certo? As duas afirmações estão diante de nós, a de Deus e a do diabo. Qual você escolhe? Essa é a pergunta. Qual você vai escolher acreditar? A base dessa escolha é uma questão. A base dessa escolha é uma questão de em quem vou crer, né? Em quem você vai crer? Todo homem deve fazer essa mesma escolha, pois foi quando Adão e Eva preferiram crer no diabo, confiar do que confiar em Deus, que o pecado surgiu. Olha que poderoso. Pois foi quando Adão e Eva preferiram crer no diabo do que confiar em Deus, que o pecado surgiu. Então o que acontece? Eva e Adão, né? Adão e Eva, eles preferiram acreditar nas mentiras de Satanás do que acreditar nas verdades de Deus, na bondade do Eterno sobre a vida deles. Então olha como isso é perigoso, a gente acreditar numa mentira, acreditar no que o diabo diz, sentencia o nosso futuro, sentencia o nosso presente, sentencia a nossa vida em Deus, a nossa vida espiritual, material, profissional, conjugal, né? Ministerial. O que Deus diz a respeito de você? O que o diabo diz a respeito de você, entende? Você precisa escolher no que você vai crer, no que você vai confiar de fato, no que você vai mergulhar de fato. Não podemos viver uma vida com Deus com uma semente da incredulidade. Não podemos caminhar por propósitos de algo extraordinário no Senhor com uma semente de incredulidade, sempre com o ponto de interrogação: será que vai dar certo? Será que vai fluir? Será que de fato eu vou viver algo assim? Será que aquilo que Deus está dizendo a meu respeito é verdadeiro? Vai acontecer? Essas sentenças precisam ser removidas do nosso coração, ok? Certa vez, um homossexual a quem eu evangelizava me disse: é impossível eu deixar de ser o que sou. E eu lhe respondi: isso é o que o diabo diz, mas Deus diz que se você crer, você se tornará uma nova pessoa, uma nova criatura. O mundo diz: você nunca poderá mudar. Para você não há libertação, você nasceu assim e morrerá assim. Pois até virar crente, pode até virar crente, mas vai continuar sendo o que era. Ou nunca mais falar sobre isso, mas continuará sendo. Isso é o que o mundo e o diabo dizem. O diabo e o mundo, o sistema, te sentencia a viver escravo da sua velha natureza a vida toda. E Deus está dizendo: eu quero te libertar, eu quero te prosperar, eu quero fazer você crescer, eu tenho novos sonhos, eu tenho algo poderoso com você, quero fazer algo lindo, quero tornar de você algo que seja cura, que seja uma árvore frondosa onde pessoas possam usar da sua folha, remédio, daquilo que você viveu, da sua história, da sua dor se torna um remédio para as pessoas, para as nações, para o Estado. Deus quer fazer com você coisas extraordinárias, essa é a realidade. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Então não há ninguém que o Senhor vai lançar fora. Deus quer fazer de você coisas extraordinárias, ok? Todavia Deus diz que se você crer, será nova criatura, né? É uma questão de ser e não, simplesmente de fazer. Você é nova criatura. Devemos sempre colocar para o homem a escolha de em quem crer, pois foi nesse ponto que o pecado surgiu, quando Adão e Eva preferiram confiar no diabo e não confiar em Deus.
A Bíblia nos adverte: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3:4. Deus não pode mentir. Ele é completamente fiel àquilo que diz. Sua palavra é imutável. Sua palavra não muda. Sua palavra não volta atrás. E se Ele disse que vai fazer com você, Ele vai fazer. Se Deus disse que todo aquele que crê nele se tornará uma nova criatura, é uma verdade. Se a Bíblia diz que todo que confia nele vai prosperar, vai viver coisa extraordinária, vai romper, vai ter frutos, vai caminhar na presença, é verdadeiro. Por que não confiar no Senhor e desconfiar do diabo, desconfiar daquilo que o mundo diz, desconfiar do que o sistema diz? Por que não confiar no Senhor? Por que não confiar na sua palavra? Por que não andar na sua presença, né? Por que não arrancar essa semente da incredulidade, que é a falta de fé? A fé vai te levar a viver coisas sobrenaturais. A fé vai fazer você se tornar naquilo que Deus deseja que você se torne. Ok? Então, avalie o seu coração, se de fato você tem confiado no Senhor, você tem andado na sua presença, e se você não tem uma sementinha de incredulidade dentro do seu coração que possa sabotar toda a sua missão. E lembre-se, aquilo que te governa te habilita ou te desabilita. Se há fé, se você confia, se você o ama e ele é governo sobre a sua vida, ele te habilita a fazer coisas extraordinárias. Mas se a incredulidade te governa, se o medo te governa, se qualquer tipo de ação, impotência na sua vida te leva para longe do Senhor ou te leva a desconfiar do Senhor, isso te desabilita, ok? Avalie o seu coração e cuidado para não sabotar a sua missão. Deus te abençoe, querido. Forte abraço.